Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, hein? Eu venho falando, tive um bate-papo muito legal com o Fred do canal Desimpedidos. Ele vai revelar algo que vai te surpreender e, é claro, é sobre o nosso Vasco. O vídeo de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre a engenharia financeira que o presidente Pedrinho garante ter. Uma reunião vai acontecer no dia 11 em São Januário. O Pedrinho, enfim, falou. Confirmou Felipe como diretor de futebol. Eu vou comentar o que disse o Pedrinho e já te adianto, não gostei. Novidades em relação ao Felipe Coutinho, eu tenho. E elas vêm do Aston Villa. Uma reunião acontece hoje. Tudo isso para você logo após a vinheta. Vinheta rodada, o tempo para que você possa se inscrever no canal, hein? Não se inscreveu? Se inscreva agora. Deixa aí o seu like e vire membro. Para mim, é a cereja do bolo. Já vou rodar aqui, alguns de vocês acho que já viram, mas eu faço questão de rodar aqui o que o Pedrinho falou. E foi na calada da noite, tudo estava se direcionando para que a gente tivesse uma terça-feira semelhante à segunda, sem qualquer pronunciamento. E aí, de repente, o Pedrinho falou, a gente vai falar sobre esse tema aqui, vou botar o Pedrinho e vou dar aqui a minha opinião. Antes, deixa eu falar sobre o Felipe Coutinho. Hoje vai haver uma reunião do Pedrinho com o Felipe Coutinho. E será o primeiro encontro verdadeiro dos dois para projetar e avaliar o futuro e como em quais circunstâncias o Coutinho poderá chegar em São Januário. Na semana passada, quem me acompanha aqui há de se lembrar, eu falei na sexta-feira passada que nada seria resolvido até ontem, terça. Por quê? Pessoas importantes do Aston Villa estavam de recesso após o término da Premier League, ok? Coincidência ou não, acho até que por coincidência, a reunião programada para ontem foi adiada para hoje, do Pedrinho com o Felipe. O mais importante, dois temas aqui. Aliás, são três. Primeiro, neste momento, as pessoas importantes do Aston Villa, que cuidam de contrato, negociação, rescisão, busca por atletas, as pessoas importantes do Aston Villa, o Aston Villa não tem apenas uma pessoa nem duas, tem algumas que se reúnem e discutem, elas já estão trabalhando normalmente, elas voltaram às atividades, ponto. Segundo, esse é importantíssimo, o Coutinho tem o aval do Aston Villa para poder se reunir com o Vasco. O Coutinho já tem um aval. O Aston Villa está sabendo que o Coutinho vai conversar com o Vasco da Gama. E é claro que precisava do aval do clube inglês. O Coutinho pertence ao clube inglês. Mesmo que, numa eventual possibilidade, o Aston Villa não querendo que o Coutinho jogue e proibir ele de conversar, é uma decisão que caberia ao Aston Villa. Porque ele é jogador, ele é atleta, ele é funcionário do Aston Villa, independente dele praticar ou não futebol no clube, ok? Então é fundamental e o Aston Villa liberou o Coutinho para conversar com o Vasco. Isso é muito importante. Existe uma preocupação, tá? Por quê? O Aston Villa não vai querer perder dinheiro ou não vai querer perder muito dinheiro. E, lamentavelmente, no futebol, às vezes existem clubes que entram na jogada. O que são clubes que entram na jogada? Empresário
que diz que num determinado clube está interessado num jogador. Para quê? Para poder valorizar a atual negociação. Então, não se espante se pintar um clube interessado no Coutinho. Esse clube não vai levar o Coutinho, mas é um poder de barganha que o Aston Villa poderá utilizar. Pô, mas como é que eu vou liberar o Coutinho de graça para o Vasco se eu tenho esse clube interessado no Coutinho? Aí o Coutinho, pô, mas eu não quero ir para esse clube, eu quero ir para o Vasco. Enfim, começa a ter uma negociação, uma barganha a mais. Então, não se surpreenda se isso acontecer. Isso é normal no futebol. Às vezes o jogador vai renovar contrato com o clube ou pintou outro clube interessado. O clube tá querendo me pagar X para você ter barganha na negociação. Infelizmente, isso é normal no futebol. E importante também destacar, o Philippe Coutinho vai ouvir do Felipe a promessa de que o time será reforçado. O o Coutinho tem a garantia do Pedrinho que, ficando no Vasco, este elenco será reforçado já para o segundo semestre. Essa promessa o Coutinho tem do Pedrinho. De onde virá esta grana? O Pedrinho tem uma engenharia financeira. E ele já tinha essa engenharia alinhada quando entrou com processo judicial contra a 777. Ele tem uma engenharia financeira para que o Vasco possa saldar as suas dívidas até o final do ano e para que o Vasco possa entrar forte na janela, independente do aporte, que poderá chegar ou não da 777. Em chegando esse aporte, tem uma grana, vai ter uma discussão. Eu não vejo muito nexo em uma sociedade onde quem coloca o dinheiro não manda. Não vejo muito nexo. Por isso eu não vejo muito sentido da 777 realizar esse aporte sem que ela tenha o controle do dinheiro. Não existe uma sociedade onde quem coloca o dinheiro não manda. Mas é um problema que me parece que o Pedrinho financeiramente vai ter essa solução por conta da engenharia financeira. Um assunto também importante, né? Antes do Pedrinho falar aqui na live. A questão do Felipe, ok? O Felipe está chegando como diretor técnico do Vasco, diretor de futebol do Vasco, diretor técnico, né? A presença do Felipe é importante, sob a ótica de ser um cara da confiança do Pedrinho, ponto. O Pedrinho precisa de um cara da confiança dele dentro do futebol do Vasco. Alguém que possa falar para ele o que de fato está acontecendo dentro do vestiário e durante os treinamentos. Se os jogadores estão cumprindo ou não as ordens do técnico. Se o time está jogando mal por culpa da ordem do técnico ou dos jogadores. Se o treinamento está sendo bem ministrado. Tudo isso, o Felipe vai passar para o Pedrinho. Isso não é ser X9. Você precisa ter um cara de confiança. O presidente precisa saber o que está acontecendo dentro do CT. Moacir Barbosa, dentro do vestiário. O Pedrinho será essa pessoa que vai passar todas essas informações. E ainda tem um além. O Pedrinho é conhecedor do futebol. Não só por ter feito cursos na CBF, mas por estar dentro do futebol desde menino. O Pedrinho é capaz de identificar quem é bom, quem não é, quem está de sacanagem, quem não está. Ele sabe identificar. Então, é uma pessoa que tem experiência para estar no meio do futebol. Não sei se ele tem a ambição de ser um dia técnico do Vasco. Não sei. Isso pode atrapalhar nesse momento. Espero que não. Sobre a declaração do Pedrinho. O Pedrinho demorou demais, Pedrinho. Demorou demais. Mais de 48 horas após a derrota para o Flamengo. Mais de 48 horas após a derrota. E o que o Pedrinho falou?
Eu preciso que você preste atenção e na volta eu vou comentar. Fala, torcedor vascaíno. Eu tô aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, né? Flamengo, que foi o jogo passado, Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras, o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno. Na boa, o Pedrinho foi o último vascaíno a falar isso aí. O que o Pedrinho falou nesse vídeo, todos os vascaínos falaram também, antes do presidente do Vasco. O Pedrinho tinha que ter falado tudo isso logo após a partida, ou então ter falado algo diferente do que disse o torcedor, muito mais além do que disse o torcedor. O Pedrinho tinha que ter falado algo que só o presidente do Vasco poderia ter falado. E não falar algo que nós, torcedores comuns, falamos também. Para ouvir o que o Pedrinho falou, basta você ouvir qualquer vascaíno na esquina. O Pedrinho, com o cargo de presidente, teria que ter ido muito além. Muito. A não ser que ele falasse isso logo após o jogo. Fui o primeiro a falar, o presidente do Vasco. Beleza. Mas 48 horas depois, para repetir o que qualquer torcedor vascaíno falou, poxa, Pedrinho, a gente esperava mais de você. O único fato novo que ele fala é o que também todos nós já sabíamos, a chegada do Felipe. E que também foi um grande erro. Ele ter anunciado agora o que nem o Vasco oficialmente falou. Tem vários erros aí. Pedrinho falou que todos nós já sabíamos. Ora, presidente, nós queremos além. Nós queremos mais. Por quê? Porque você é mais. Você é o presidente, né? Você é o cara para liderar. Não é para repetir o torcedor comum e humilde do Vasco. Eu quero o seu comentário, hein? Deixa aí o seu comentário. Para finalizar, sobre o potencial construtivo de São Januário, terceira e última reunião acontece no dia 11, às 19 horas, na sede do clube em São Januário. 2 reuniões já aconteceram, uma fechada, somente os vereadores. A segunda aconteceu na Barra da Tijuca, com a presença lá dos moradores da associação, e agora em São Januário, também com a presença dos moradores da associação de bairro, para avaliar o potencial construtivo. É a terceira e última reunião. Os vereadores dando aval, depois vai faltar o prefeito assinar, e aí o Vasco
toca a ficha para um novo estádio de São Januário, cada vez mais importante, tendo em vista que o Rio de Janeiro concedeu à dupla Fla-Flu mais 20 anos do Maracanã. Bom, a partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, hein? De segunda a sexta-feira, ao vivo, no meu canal do YouTube. Tô te esperando. Comente aí.